Digite www.astronomiaastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica disponível com exclusividade na Amazon e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram e tenha acesso a outras informações e notícias. Além dos agregadores, você pode ouvir o podcast também no aplicativo Audible, em iOS e Android. Os links estão na descrição desse episódio. Com o crescimento exponencial do volume de dados gerados por aplicações de inteligência artificial, internet das coisas e outras, os data centers terrestres enfrentam desafios cada vez maiores como o consumo massivo de energia, uso intensivo de água para a refrigeração, limitações de espaço físico e impacto ambiental. Levar parte dessa infraestrutura para o espaço parece uma ideia futurista, mas hoje já é realidade em desenvolvimento. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Data centers em órbita da Terra ou mesmo instalados em corpos celestes como a Lua oferecem vantagens estruturais. Energia abundante e constante usando painéis solares no espaço, resfriamento natural via radiação no vácuo, ausência de consumo de água, menor dependência de infraestrutura terrestre e, em alguns casos, maior segurança física contra desastres naturais ou ataques localizados. Além disso, para aplicações espaciais, como satélites que geram enormes volumes de dados de sensoriamento, observação da Terra, astronomia, comunicações, ter centros de processamento no próprio espaço pode reduzir latência, evitar gargalos de transmissão e permitir processamento imediato. Nos últimos meses, vários projetos e empresas começaram a transformar essa ideia em iniciativas factíveis com lançamentos planejados entre 2025 e 2027. Vamos conhecer os principais e como funcionam. StarCloud. A StarCloud é talvez a startup mais visível hoje no esforço por data centers orbitais. A empresa planeja lançar satélites equipados com GPUs, como as poderosas NVIDIA H100, para executar cargas de trabalho de IA diretamente no espaço. Segundo seus estudos, no espaço os painéis solares podem gerar energia muito mais eficientemente, já que não há atmosfera para filtrar a luz, e o resfriamento pode se dar via radiação térmica no vácuo, sem necessidade de água ou sistemas complexos de refrigeração. A estimativa é que data centers orbitais possam ter custos de energia até 10 vezes menores do que data centers terrestres, mesmo considerando os custos de lançamento. O primeiro satélite demonstrador da StarCloud, pequeno, de cerca de 60 kg, chamado de StarCloud 1, foi lançado em 2 de novembro de 2025 a bordo de um foguete Falcon 9 da SpaceX, com GPUs resistentes à radiação espacial, como parte de um esforço para provar que hardware terrestre pode funcionar fora do planeta. Ele foi o primeiro a colocar em órbita e operar uma GPU NVIDIA H100. O próximo lançamento, o satélite StarCloud 2, está previsto para outubro de 2026. Crusoe Cloud Crusoe. Em parceria com a StarCloud, a Crusoe planeja usar os satélites da StarCloud como plataforma para oferecer serviços de nuvem no espaço, incluindo processamento intensivo, GPU, voltado à inteligência artificial. A previsão é que já em 2026 ou 2027, parte da computação de IA comece a operar em órbita. Lone Star Data Holdings. Além da órbita terrestre, há quem já olhe para a Lua.
A Lone Star planeja instalar um data center físico na superfície lunar com o objetivo de oferecer armazenamento seguro e disaster recovery, ou seja, backups e redundâncias para dados críticos. Em 2025 foi anunciado o projeto chamado Freedom. O plano é lançar o data center lunar com foguete da SpaceX, integrando o módulo lunar da Intuitive Machines. A ideia é usar energia solar para alimentar o data center e discos de estado sólido, SSDs, com refrigeração natural, ou seja, sem a necessidade de sistemas ativos de ar-condicionado ou água. O foco inicial da Lone Star não é computação em tempo real para IA, mas armazenamento e backup de dados sensíveis, uma espécie de refúgio digital fora da Terra. Thales Alenia Space, parceria com Leonardo, o estudo Ascent. Em 2024, o consórcio liderado por Thales Alenia Space e Leonardo, com o apoio da Comissão Europeia, publicou um estudo chamado Ascent, que avaliou a viabilidade técnica e econômica de data centers em órbita da Terra. No conceito, a proposta prevê uma constelação de 13 satélites grandes, dimensões combinadas de aproximadamente 200 metros por 80 metros, com capacidade de processamento de cerca de 10 megawatts, equiparável a um data center médio na Terra com cerca de 5.000 servidores. O estudo concluiu que a solução poderia ser mais ecológica do que centros de dados terrestres, desde que o impacto dos lançamentos de foguetes seja reduzido. Estima-se que emissões 10 vezes menores do que os foguetes tradicionais. Outras iniciativas e atores. Há menções a outras empresas como Axiom Space, que pretende integrar data centers orbitais a estações espaciais comerciais como parte da infraestrutura futura para sensoriamento, comunicações e computação espacial. Também há referência a iniciativas de computação de borda orbital, Orbital Edge Computing, ou seja, microdata centers em satélites de órbita baixa para tratar dados de sensoriamento, observação da Terra e satélites de imagem sem a necessidade de baixar tudo para a Terra. Vantagens. Por que data centers espaciais fazem sentido? Energia e resfriamento mais eficientes. No espaço, a energia solar chega sem filtragem atmosférica e pode ser captada 24 horas por dia, dependendo da órbita e orientação, o que gera um aproveitamento energético maior. O resfriamento natural no vácuo do espaço é um grande trunfo. Sem necessidade de água, sistemas ativos de resfriamento ou ar-condicionado bastam radiadores térmicos que dissipem calor via radiação para o espaço. Isso reduz drasticamente a infraestrutura e o consumo de recursos em comparação aos data centers terrestres. Redução de impacto ambiental e menor demanda por recursos terrestres. Data centers na Terra consomem muita energia e água e ocupam grandes áreas, próximo a subestações, linhas de fibra ótica, fontes de refrigeração e etc. No espaço, não há essa necessidade. Sem terra, sem água, sem grande infraestrutura de solo, apenas satélites e estações de controle no solo. Segundo o estudo Ascent, a infraestrutura espacial pode ser mais verde do que as soluções terrestres, especialmente se as emissões associadas aos lançamentos puderem ser reduzidas. Escalabilidade e flexibilidade. Enquanto um data center terrestre depende de terrenos, aprovações ambientais, redes de energia, infraestrutura local, data centers no espaço podem ser expandidos com mais liberdade. Basta lançar novos módulos ou satélites. Para aplicações espaciais, redes de satélites, sensoriamento da Terra, câmeras de observação, telescópios espaciais, processar dados no próprio espaço evita o gargalo de downlink para a Terra, reduz latência e permite reações quase que em tempo real. Segurança e robustez, especialmente para dados críticos. No caso de data centers lunares, como o proposto pela Lone Star, a Lua pode atuar como um cofre digital. Longe de desastres naturais da Terra, com menor risco de falhas localizadas e potencialmente menos vulnerável a ataques cibernéticos focado em regiões específicas da Terra.
Para backups globais, armazenamento de dados sensíveis, compliance ou redundância internacional, ter centros fora do planeta pode adicionar um nível extra de segurança e resiliência. Desafios. Por que ainda não temos gigantescos data centers no espaço? Apesar das vantagens claras, há obstáculos técnicos, econômicos e ambientais. Custo de lançamento. Enviar satélites ou módulos para a órbita ou para a Lua ainda é caro. Mesmo que os custos por gigawatt-hora de energia e refrigeração sejam menores no espaço, é preciso amortizar o custo do lançamento. Emissões de foguetes. Para que a proposta seja realmente verde, é necessário reduzir drasticamente as emissões dos lançamentos. O consórcio do estudo Ascend estima que se faz necessário emissões 10 vezes menores do que foguetes convencionais. Manutenção e longevidade. Satélites e hardwares no espaço têm desafios de radiação, degradação de componentes, dificuldade de reparo. Um satélite dado como perdido é praticamente irreutilizável, diferente de um data center terrestre que pode ser consertado facilmente. Limitações físicas e de escala iniciais. Os primeiros demonstradores têm hardware limitado, poucos satélites, menos capacidade do que data centers grandes na Terra. Para atingir escala comparável aos centros terrestres, seriam necessários centenas de satélites ou módulos, o que implica muitos lançamentos. Latência para usuários terrestres. Embora data centers espaciais possam ter latência aceitável para alguns usos, para acessos globais terrestres, a latência pode ser maior do que a fibra ótica terrestre, especialmente se os dados precisam descer à Terra. Isso limita o tipo de aplicações, talvez mais adequado para armazenamento, backup, processamento de satélites, menos para aplicações interativas latência crítica. No próximo episódio, ouviremos sobre os data centers na Lua. Já está disponível para os apoiadores de astronomia e astronáutica mais um episódio exclusivo, As Músicas das Missões Espaciais. Um episódio imperdível. Para ouvir este mais 4 episódios, acesse o post no mural da campanha no site ou no aplicativo apoia.se. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.